Então, bem-vindos a, a 14ª aula do curso de BRST e de renormalização algébrica. Então, vamos dar prosseguimento um pouquinho à última aula, onde nós terminamos com a pergunta relacionada à quantização das teorias de calibre não abelianas e também as abelianas, né? Então, hoje vamos começar a abordar esse tópico que não é tão simples, né? Então vamos ver, vamos chegar na famosa fórmula de Faddeev-Popov. Então eu vou apresentar um pouquinho a quantização das teorias de calibre não abelianas, da seguinte maneira. Na primeira parte, na aula de hoje, eu vou simplesmente dar a fórmula de Faddeev-Popov e não entrando nos detalhes de como ela se deriva. E isso a gente vai ver na próxima aula, porque eu quero focar um pouquinho mais assim, na compreensão do procedimento de quantização e na dificuldade que ele apresenta no caso das teorias não abelianas, dificuldades que ainda permanecem, né? Após assim muitas décadas de estudo dessas teorias e que dizem respeito a questões que ainda não encontraram uma solução. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que, no caso não abeliano, a quantização das teorias de calibre apresenta ainda aspectos assim, não completamente entendidos e em aberto, né? Então, vamos começar um pouquinho com a pergunta que nós fizemos na última aula. A gente tem vamos nos focar basicamente na ação de Yang-Mills, né? Já que praticamente já o problema da quantização aparece em toda a sua complicação, né? Então, se nós tentarmos simplesmente assim escrever uma função de partição de forma naiva, seguindo o que fizemos no caso de um campo escalar, simplesmente esta quantidade aqui não tem sentido por várias razões, né? E a razão fundamental é que há uma degenerescência muito grande do sistema. O sistema apresenta uma degenerescência local enorme. Essa degenerescência é devida exatamente às transformações de calibre não abelianas. Ou seja, eu tenho toda a liberdade de transformar o campo A num outro campo, que é o campo AUMI, que sofre uma transformação de calibre não abelianas, e a lagrangiana permanece a mesma, né? A ação de Yang-Mills é invariante, essa quantidade F'(A') F'(A') é invariante. Então, de fato, não é difícil entender que as quantidades físicas, né, associadas assim às teorias de calibre são as quantidades invariantes de calibre, né? E de fato quantidades como seção de choque ou correntes conservadas e outro tipo de quantidade são realmente invariantes por transformações de calibre. Então a física é expressada através do cálculo de funções de correlação invariantes de calibre. Isso é um ponto, digamos, bastante simples de entender. Por exemplo, no eletromagnetismo, a gente sabe que
O campo magnético é o rotacional de A. O campo magnético é uma quantidade que pode ser medida fisicamente. Já o potencial vetor, eu tenho a liberdade justamente de fazer uma transformação de calibre, de acrescentar a divergência de uma função arbitrária, eu vou ter sempre o mesmo campo magnético. Então, o que realmente fisicamente assim acessível, o que tem interesse físico está relacionado às quantidades assim invariantes de calibre. Então, o que em princípio nós devemos calcular, de fato, o que se calcula no final das contas, numa teoria de calibre, são quantidades invariantes de calibre, como, por exemplo, seção de choque e outras quantidades parecidas. Então, nesse caso, realmente é muito fácil entender que o sistema apresenta uma degenerescência enorme, porque a nível de quantidades invariantes de calibre, o campo A e o transformado do campo A via uma transformação de calibre devem ser considerados como campos equivalentes, porque justamente campos equivalentes porque eu vou ter o mesmo resultado. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu pego a quantidade F'I, calculo ela com o campo A e com o campo transformado, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Então, do ponto de vista físico, o campo A e o campo transformado são, de fato, campos equivalentes, né? Então, eu não posso contar assim, o campo A e qualquer outro campo que eu vou obter a partir do campo A via uma transformada de calibre, uma transformação de gauge, como sendo campos assim independentes, como sendo graus de liberdades independentes. Então, esse é o grande problema que está por trás da quantização das teorias de calibre, como eliminar a degenerescência enorme, porque nesse caso a matriz U depende do ponto do espaço-tempo, então é uma degenerescência local, e eu tenho uma enorme degenerescência a nível de campos de calibre. Então eu tenho que lidar com essa degenerescência de forma correta. Caso contrário, vou entrar num processo de overcounting, vou ter uma contagem maior dos graus de liberdade que realmente assim contariam no cálculo das quantidades gauge invariantes, né? E tem também assim outros problemas. Por exemplo, se a gente assim tentasse fazer imediatamente uma teoria de perturbações, né, utilizando essa expressão naiva aqui, então isolando a parte quadrática que vem desta ação aqui, tentando inverter a parte quadrática, então tentando obter o propagador para o campo de calibre, e depois tratando o resto como uma perturbação, como fizemos nos modelos assim que tratamos anteriormente. Nesse caso também vamos logo encontrar um problema imediato, ou seja, não é possível obter assim um propagador para a parte quadrática desta ação aqui, né? De fato, a parte quadrática desta ação aqui, como vocês podem ver, ela se escreve desta forma aqui, né? E aqui logo aparece um projetor, né? Esse aqui é um projetor transverso, né? E se vocês passam no espaço de Fourier, imediatamente a derivada é substituída por um momento, então vocês
podem ver que aparece um projetor. Esse projetor tem tem autovalores nulos, né? Esse aqui é um autovetor dele que dá imediatamente zero. Então é algo que não pode ser invertido. Então este problema aqui está relacionado, obviamente, também ao fato que eu tenho uma degenerescência enorme, né, associada às transformações de calibre. Então, estou lidando, de fato, com quantidades invariantes por transformações de calibre, e o campo A e o campo transformado ao Mi são configurações equivalentes. Então, esta expressão aqui, ou expressões análogas dadas por quantidades invariantes de calibre, representam a degenerescência enorme que uma teoria de calibre abeliana e não abeliana possui. No caso abeliano, a gente vai ver que o problema da quantização torna-se um pouquinho mais simples, mas a gente vai se focar basicamente no caso não abeliano, porque é o caso mais geral, e nas próximas aulas entraremos assim no assunto da simetria BRST e do papel que a simetria BRST tem no contexto das teorias não abelianas. Então, tendo esclarecido o ponto muito importante da degenerescência que existe devido ao fato de que uma quantidade de gauge invariante não é a mesma quando calculada numa configuração A ou numa configuração equivalente, ou seja, obtida a partir de A através de uma transformação de calibre. Então, essa degenerescência é realmente assim a base de partida para o entendimento do procedimento de quantização. Então, partindo da existência dessa degenerescência, é natural introduzir o conceito de órbita, órbita de uma certa configuração a Mi. O que é uma órbita? É muito simples. Uma órbita, por exemplo, a órbita do campo a Mi praticamente são todas as outras configurações que podem ser obtidas a partir do campo a Mi via uma transformação de calibre. Então, isso é um conceito muito simples. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma certa configuração e estou olhando para todas aquelas configurações que podem ser obtidas a partir desta configuração aqui, através de uma transformação de calibre. Então, eu junto todas essas configurações dentro do mesmo conjunto que eu chamo de órbita. Então, justamente a órbita de uma certa configuração, ela junta todas as outras configurações equivalentes, porque são obtidas através de transformações de calibre, portanto, são, do ponto de vista da degenerescência, do ponto de vista das quantidades de gauge invariantes, são configurações equivalentes, porque uma quantidade de gauge invariante calculada numa certa configuração da mesma órbita
em duas configurações pertencentes à mesma órbita, exatamente dão o mesmo valor. Então, todas as configurações pertencentes à mesma órbita, quando assim colocadas dentro de objetos gauge invariantes, dão exatamente o mesmo resultado. Portanto, as configurações pertencentes a uma mesma órbita são fisicamente equivalentes. E justamente assim, o conceito de órbita esclarece muito a questão da degenerescência que existe numa teoria de calibre não abeliana. Então, em princípio, uma vez que temos, de uma certa forma, feito o trabalho de ter colocado todos os campos equivalentes, ou seja, que podem ser obtidos através de uma transformação de calibre dentro das respectivas órbitas, podemos, de uma certa forma, começar a investigar melhor o problema da degenerescência do que as teorias de calibre apresentam e de como a gente pode evitar um overcounting, ou seja, uma contagem de graus de liberdade que não é a contagem que deveria ser feita realmente, porque, em princípio, configurações que pertencem à mesma órbita têm que ser consideradas fisicamente equivalentes do ponto de vista das quantidades físicas, ou seja, das quantidades gauge invariantes. Portanto, o que nós deveríamos fazer para calcularmos de uma forma correta, eliminando a degenerescência, o overcounting, nas funções de correlação que envolvem objetos gauge invariantes, nós deveríamos primeiro olhar para todas as órbitas, para o espaço de todas as órbitas, ou seja, em princípio, eu tenho que pegar todos os campos de calibre, construir para cada campo a respectiva órbitas e depois separar todas as órbitas que eu consigo construir. Esse espaço é o chamado espaço das órbitas. Campos de calibre que pertencem à mesma órbita podem ser obtidos via uma transformação de calibre, ou seja, eu posso passar de um ao outro via uma transformação de calibre. Campos de calibre que pertencem a órbitas diferentes, aí não, aí eu não consigo passar de um ao outro utilizando uma transformação de calibre. Então, o primeiro passo é a construção do chamado espaço das órbitas, ou seja, de juntar todos os campos de calibre equivalentes em suas respectivas órbitas. Depois, o segundo passo, o que nós deveríamos fazer? Deveríamos simplesmente pegar um representante, uma configuração, pode ser uma qualquer, tanto faz, desde que seja uma só para cada órbita. Então, para cada órbita, a gente pega um representante, é um só, porque as outras configurações pertencentes à mesma órbita são equivalentes. Então, o segundo passo seria justamente pegar um representante para cada órbita. Então, dessa forma, a gente evitaria justamente o overcounting, a contagem mal feita dos graus de liberdade
reais que realmente entram nas quantidades gauge invariantes. Então, eu tenho primeiro que construir todo o espaço das órbitas, né? E depois selecionar apenas um representante para cada órbita, né? E esse procedimento, em linha de princípio, é um procedimento que matematicamente é muito bem definido. Ele tem um entendimento muito claro. E, em termos matemáticos, isso se chama a construção da região modular fundamental, ou seja, o processo de construir o espaço de todas as possíveis órbitas e de pegar um representante para cada órbita representa, do ponto de vista matemático, a chamada construção da região modular fundamental. Então, em princípio, é isso que a gente deveria fazer. Deveríamos chegar a construir essa região aqui e depois implantar isso tudo dentro de um esquema de trabalho de teoria quântica de campos, de uma teoria quântica de campos local e renormalizável. Então, é um objetivo não tão simples assim. E, de fato, embora a gente assim tenha, em princípio, assim, a gente tenha entendido o que na prática tem que ser feito, só que esse ponto, como se faz na prática tudo isso, ainda não se sabe fazer. Pelo menos nas teorias de Yang-Mills, né? Em 4 dimensões. E existem modelos assim, mais simples, em dimensões menores, em 2 dimensões, em que a famosa região modular fundamental se sabe definir de uma maneira mais precisa, mas isso é justamente assim o caso de modelos de dimensionalidade mais baixas, onde eu tenho recursos matemáticos muito mais poderosos e por aí vai. Infelizmente, até o presente momento, no caso das teorias de calibre não abelianas, a construção e a implementação dentro de uma teoria de campo local renormalizável da região modular fundamental ainda não se sabe fazer. Então, o que a gente faz o que, de uma certa forma, consegue fazer, que é o chamado procedimento de fixação de calibre. O procedimento de fixação de calibre de uma certa forma, pode ser visto como a maneira de tentar a solução mais próxima possível da construção de uma região modular fundamental. Então, vamos ver um pouquinho o procedimento de fixação de calibre. Então, a ideia é que, via uma fixação de calibre, a gente se aproxima, de uma certa forma, desta região aqui. E a palavra se aproxima tem um sentido bastante assim, bastante preciso, né? Porque tem teorias de calibre não abelianas que justamente possuem a famosa liberdade assintótica, ou seja, a constante de acoplamento ela é muito pequena em certas
regiões, assim, quando a energia é muito grande, na região ultravioleta. Então, eu posso realmente fazer um procedimento perturbativo dessas teorias nessa região. Então, o procedimento de fixação de calibre, mesmo não alcançando a construção de toda a região fundamental modular, mas pelo menos na região em que a teoria pode ser tratada via teorias de perturbações, assim, os resultados são muito bons, né? Então, é algo que realmente, assim, é um ponto que tem também tem aspectos, assim, práticos de cálculo de objetos físicos, como seção de choque e outras quantidades que realmente, assim, se comparam com os dados experimentais de uma forma muito, muito boa. Basta pensar, por exemplo, no modelo padrão e em todos os processos, assim, da seção de choque obtidas no modelo padrão, até a própria descoberta da partícula de Higgs, dos decaimentos dos bósons W, do bóson Z0 e por aí vai. Então, de fato, mesmo que a gente não consiga, assim, implementar, assim, de uma forma completa a região fundamental modular, mas o processo de fixação de gauge que a gente consegue implementar também tem uma validade muito, muito boa de cálculo e nos dá a possibilidade de acessar realmente, assim, quantidades que podem ser comparadas com os dados experimentais. Então, é algo que tem uma importância também muito grande, embora não consiga alcançar ainda, assim, toda a construção da região modular fundamental. Então, vamos entender um pouco melhor o que significa uma fixação de calibre. Basicamente, eu pego uma configuração do campo A e imponho uma certa condição. Por exemplo, aqui vamos impor essa condição aqui, que é chamado calibre de Landau. Tá? Então, esta condição aqui, ela conseguiria, assim, selecionar uma configuração para cada órbita se esta equação aqui não tivesse solução. Ou seja, eu pego uma configuração A, faço uma transformação de calibre, vou obter um campo equivalente, o campo A1μ, e depois vou impor que o campo equivalente satisfaça a mesma condição de calibre. Então, é claro que esta condição de calibre aqui, ela conseguiria selecionar uma configuração só para cada órbita se esta equação aqui não tivesse solução nenhuma. Ou seja, eu não posso achar nenhum outro campo equivalente pertencente à mesma órbita que satisfaça a mesma condição. Então, aí eu garantiria que esta condição aqui conseguiria selecionar apenas uma configuração para cada órbita. Então, isso seria garantido pelo fato de que esta equação aqui não teria nenhuma solução não trivial, a não ser
com a solução trivial ou constante, onde eu recaio exatamente no mesmo campo de partida. Então, essa equação aqui, de fato, é uma equação diferencial bastante complexa. E houve um trabalho em 78, muito importante, feito pelo Gribov. E o Gribov foi o primeiro a mostrar que, de fato, existem soluções não triviais para esta equação aqui. Então, isso significa que esta condição de calibre não consegue selecionar uma única configuração para cada órbita. E, de fato, existem as famosas cópias de Gribov. As cópias de Gribov não são nada mais do que soluções desta equação aqui que pertencem justamente à mesma órbita, porque elas são obtidas via uma transformação de calibre da configuração de partida. Eu vou gastar um tempinho para mostrar um exemplo explícito de como se calculam essas configurações de Gribov, as chamadas cópias de Gribov, que sinalizam justamente que uma fixação de calibre tipo essa daqui, por exemplo, o calibre de Landau, não consegue selecionar uma configuração só para cada órbita. Então, as soluções desta equação aqui, bastante complexa, o trabalho do Gribov de fato, é um trabalho não tão simples. Ele mostrou a existência de soluções desta equação aqui, e na época em que apareceu esse trabalho, certamente assim, houve todo um questionamento sobre a fixação de calibre. O trabalho de Gribov primeiramente apontou, as pessoas pensaram, não, mas então deve ser por causa desse calibre aqui. Esse calibre aqui deve ter alguma coisa que não funciona. Então, o fato que existem essas cópias pode ser relacionado ao fato que eu estou utilizando um calibre singular, de uma certa forma, que não é um bom calibre. Então, eu, provavelmente, mudando a condição de calibre, vou eliminar esse problema, ou seja, um dos primeiros pensamentos foi dizer que provavelmente este calibre aqui, o calibre de Landau, tinha alguma coisa de patológico e que tinha alguma coisa singular e que não podia ser utilizado diretamente para quantizar a teoria, porque recaía no problema de Gribov da existência de soluções não triviais que satisfaziam a mesma condição. Só que um pouquinho mais assim, praticamente quase no mesmo ano, o matemático Singer, num famoso trabalho, ele mostrou de fato que o problema de Gribov é algo de muito mais profundo. Não é relacionado à escolha de Landau, do calibre de Landau, mas é um problema muito mais geral, muito mais profundo, que basicamente está presente, se manifesta em várias formas, por exemplo, nos calibres, que são manifestamente Lorentz covariantes, e eu tenho equações tipo esta equação aqui, ou uma generalização desta, e equações tipo estas, ou generalizações desta equação aqui que se resolvem. E tem também outros calibres um pouco mais assim complicados, como os calibres não
invariante de Lorentz, por exemplo, o Light-Cone Gauge, o Axial Gauge, o Coulomb, e lá o problema de Gribov se manifesta de uma forma muito mais sutil, porque esses calibres têm certas patologias, então tem que se definir com muito cuidado, tem que se dar assim certas condições de contorno sobre os campos com muito cuidado, e então é aí que o problema de Gribov entra nesses calibres. Então o trabalho de Singer mostrou de fato que o problema de Gribov é algo muito mais profundo, é como se fosse uma propriedade intrínseca do procedimento de fixação de calibre, que ainda apresenta justamente assim questões em aberto, justamente por causa do problema de Gribov, que ainda não está completamente resolvido. Então, o que seria uma condição de calibre ideal? O que a gente gostaria de fazer? O que a gente gostaria de fazer é exatamente isso aqui. Ou seja, vamos supor que todas estas linhas aqui, as linhas assim em azul, sejam todas as órbitas de calibre que eu vou construir. Então, eu vou colocando todas as órbitas de calibre, vou construir o espaço das órbitas. Então, a fixação de calibre ideal seria dada por uma certa função, essa função aqui, que corta cada órbita num ponto só. Então, isso seria o calibre ideal. Ou seja, justamente essa fixação de calibre aqui, ela consegue, ela tem uma única interseção com cada órbita de calibre, então pega um representante para cada órbita. Isso aqui seria a condição de calibre perfeita, o que a gente gostaria de fazer. O que o Gribov e o Singer mostraram é que, de fato, não é o que acontece, mas acontece isso aqui. Agora, o vermelho, a linha vermelha aqui representa uma certa órbita, e isso aqui, por exemplo, é o calibre de Landau. Então, se eu pego o calibre de Landau, vocês podem ver que ele, as interseções, que há várias interseções do calibre de Landau com pontos da mesma órbita. Ou seja, que o calibre de Landau não corta a órbita num ponto só, mas corta a órbita em muitos pontos. Cada ponto em que ele corta a mesma órbita corresponde à cópia de Gribov. Então, isso que acontece na prática. E isso que o Gribov mostrou no trabalho original, e depois o Singer estendeu do ponto de vista matemático como sendo um problema muito mais profundo. Então, de fato, é isso que acontece. Existem múltiplas interseções que correspondem às cópias de Gribov. Então, como eu já mencionei, a existência das cópias de Gribov é ainda um problema em aberto. E o trabalho de Gribov é de 78, então já se passaram 42 anos, muita coisa foi entendida, vários avanços foram feitos, existe, digamos, o próprio Gribov apontou uma solução que depois foi refinada, e isso leva ao acréscimo de uma certa quantidade que se chama a função horizonte, porque está relacionado com um certo horizonte de Gribov, que justamente assim
As cópias de Gribov começam a aparecer quando se cruza esse horizonte, mas isso é um capítulo gigantesco das teorias de calibre não abelianas, sobre o qual assim, o grupo de pesquisa da UERJ vem se debruçando já há muito tempo, e entrar nisso tudo requereria, digamos assim, um outro curso. Então, mas é bom mencionar porque só o fato de mencionar o problema dá um entendimento melhor do que seria a quantização de uma teoria de calibre não abeliana via a construção de uma região modular fundamental, e de como isso tudo está atrelado ao problema de Gribov, que de fato é uma coisa muito mais profunda, que não depende simplesmente da escolha de uma condição de calibre, mas como o Singer mostrou, digamos, uma obstrução assim, que tem que ser resolvida de alguma maneira via a construção da região modular fundamental, e infelizmente até o presente momento nós não temos essa solução via uma teoria quântica de campo local renormalizável completa. Então, a gente faz o que pode. Então, uma coisa importante é que, justamente o que eu estava mencionando, é que as cópias de Gribov ainda representam um problema em aberto, porém, essas configurações, as cópias de Gribov, elas, pelo que entendemos até agora, elas assim desempenham um papel importante na chamada região não perturbativa das teorias de Yang-Mills, onde a constante de acoplamento é grande. Então, o que se pensa hoje em dia é que essas cópias de Gribov teriam um papel bastante relevante em fenômenos não perturbativos das teorias de calibre, como, por exemplo, o confinamento dos quarks e dos gluons. Esse é um problema que acontece justamente a longas distâncias, ou seja, é um problema infravermelho, e a constante de acoplamento de Yang-Mills na região infravermelha, quando a escala de energia fica cada vez menor, ela cresce. Tem o famoso polo de Landau, e na região ultravioleta temos a asymptotic freedom, a liberdade assintótica, que garante que a constante de acoplamento é pequena. Portanto, na região perturbativa, em que eu posso tratar a teoria perturbativamente, calcular seções de choque justamente a energias muito elevadas, como aquelas alcançadas pelo acelerador LHC, a teoria que eu uso é a teoria perturbativa. Mas depois tem todo uma enorme região dessa teoria não perturbativa, onde praticamente assim se dá o espectro, por exemplo, hadrônico, os mesons, as famosas glue balls, por aí vai. Então, essa região a não perturbativa ainda é objeto de estudos, assim, ainda é cheia de pontos assim ainda não entendidos. Então é um problema em aberto. Então certamente a investigar os aspectos não perturbativos das teorias de Yang-Mills é um desafio, e tanto.
Digamos, de uma certa forma, poderíamos dizer que é o desafio atual das teorias de calibre não abelianas, né? Tem modelos em que se consegue colocar recursos matemáticos muito sofisticados e se consegue dizer assim algo sobre a região não perturbativa. Por exemplo, eu poderia citar a famosa dualidade de Maldacena, em que existem certas dualidades entre a teoria de calibre com uma certa supersimetria e a teoria de campo gravitacionais em espaço de anti-de Sitter, e tem um modelo de Witten-Seiberg com supersimetria n igual a 2, tem o estudo que o Polyakov fez nas teorias com campo de X em 3 dimensões, em que lá se consegue, digamos assim, investigar melhor a região não perturbativa e justamente se consegue acessar informações e propriedades que numa teoria de Yang-Mills, que não possui toda essa estrutura matemática, como por exemplo a supersimetria n igual a 4, n igual a 2 ou outros recursos, e portanto numa teoria tipo QCD, investigar a região não perturbativa ainda é um desafio, e tanto, né? Então, mas continuando, então, o que podemos dizer é que na região perturbativa ultravioleta, devido à existência da liberdade assintótica, a constante de acoplamento é pequena, e nessa região as cópias de Gribov elas podem ser de uma certa forma esquecidas, podem ser ignoradas, e a gente pode utilizar uma fórmula para a quantização das teorias de Yang-Mills, chamada de fórmula de Faddeev-Popov. Então, eu vou apresentar agora a fórmula de Faddeev-Popov e depois, na próxima aula, eu vou vamos entrar um pouquinho nos aspectos técnicos de como se chega à fórmula de Faddeev-Popov, e isso vai abrir o caminho natural para introduzirmos a simetria BFST. Então, vamos só dar a fórmula de Faddeev-Popov. Faddeev-Popov, num famoso trabalho de 67, um pequeno Physics Letters, eles, assim, por exemplo, utilizando a condição de Landau, eles modificaram o funcional gerador das teorias de Yang-Mills, então, eles acrescentaram este termo aqui. Na próxima aula, a gente vai entender melhor de onde que surge esse termo aqui. Então, o primeiro termo é intuitivo, né? Eles, assim, fixaram o calibre de Landau, por exemplo. Então, eles, assim, inseriram dentro da função de partição uma função delta que impõe justamente o calibre de Landau. Então, é claro que a gente tem que entender como eles colocaram dentro da função de partição esta condição aqui. Isso a gente vai ver todos os detalhes na próxima aula. Mas então, o que eles conseguiram fazer é basicamente pegaram o calibre de Landau, conseguiram colocar dentro da função de partição, e tem um outro termo que está associado ao jacobiano das transformações de calibre, quando eu coloco esta condição aqui dentro da função de partição. Então, basicamente, eles modificaram a função de partição, introduzindo a condição de calibre e o correspondente jacobiano. Então, agora, o bonito de tudo isso é que eu posso pegar
este termo aqui, que representa a condição de calibre, posso pegar o determinante e jogar tudo dentro do exponencial. Ou seja, estes dois termos aqui podem ser colocados assim como termos adicionais da ação de Yang-Mills. Como se faz isso? É bastante simples, né? No caso da delta, da função delta, a gente usa uma representação funcional da função delta, né? E a representação funcional da função delta se dá, vamos introduzir um campo B, chamado campo de Nakanishi-Lautrup. Então, aqui eu tenho a representação funcional da função delta. É como se eu tivesse delta de x integral em dk e ikx, né? Só que essa daqui é a representação funcional. Agora, o determinante. A gente sabe que quando faz, por exemplo, na QED, a gente pode calcular a integral sobre os campos fermiônicos e isso vai dar um determinante. Então, o determinante ele vem de uma integral sobre campos anticomutantes. Então, o que Fadde e Popov fizeram? Introduziram dois campos, os chamados campos fantasmas de Fadde e Popov, CS barrado. A nomenclatura fantasma é muito apropriada. Então, utilizando esses campos anticomutantes, que tem o índice de cor, né? Você vê que, vocês podem ver que este objeto aqui é a derivada covariante, porque justamente é a transformação de calibre infinitesimal do campo A, vai me dar justamente a derivada covariante. Essa derivada aqui representa esta derivada aqui. Então, a derivada covariante aqui nasce justamente por causa da transformação de calibre infinitesimal de A. Então, eu tenho dois índices na representação adjunta. Então, eu vou introduzir dois campos. Um campo que é chamado de antifantasma, anti-ghost, com o índice A, e o campo que é chamado de campo de ghost, com o índice B. Então, por que esses são campos fantasmas? Porque são campos fantasmas porque, do ponto de vista do teorema CPT, violam são campos escalares, não tem nenhum índice espinorial aqui. Então, são campos escalares anticomutantes. Por isso que são chamados de campos fantasmas. E, de fato, além disso, esses campos fantasmas, eles aparecem sempre nas linhas internas dos diagramas de Feynman, que eu vou utilizar para calcular, por exemplo, a seção de choque. Eles não têm seção de choque de campos fantasmas em campos fantasmas, porque eles não são assim fisicamente detectáveis. É simplesmente uma maneira de representar esse diagrama, esse determinante aqui, que gera, obviamente, diagramas, de uma forma funcional e colocar esse determinante em forma exponencial. Então, eu tenho a função de calibre colocada em forma exponencial via a representação da função delta e tenho o determinante colocado em forma exponencial através da introdução desses campos fantasmas. Fantasmas porque são campos escalares anticomutantes. Então, tem algo de errado com relação ao CPT, com relação a esses campos aqui, mas a gente vai entender justamente a introdução da simetria BRST, da carga BRST, de como se constroem os passos assintóticos para construir, por exemplo, os elementos da matriz de espalhamento, como depois os estados fantasmas criados por esses campos são eliminados do espectro físico, né? Isso
vai ser um ponto bem bonito para ser entendido. De qualquer maneira, a fórmula de Faddeev-Popov, então, é essa daqui, a gente vai entender melhor na próxima aula, e depois foi um pulo, né? Ter reescrito os dois termos desta forma aqui. Fazendo isso, a função de partição das teorias de Yang-Mills vai ter uma certa medida. Aqui tem a integração sobre o campo A, a integração sobre o campo B, sobre os campos fantasmas de Faddeev-Popov. Eu aqui tenho um peso de Boltzmann. Esse peso de Boltzmann é local, é dado por F'I, que era o ponto de partida. Depois acrescentamos este termo aqui e acrescentamos esse outro termo aqui. Então, isso é uma Lagrangiana que eu posso usar para começar a calcular perturbativamente, porque aí não tem o problema das cópias de Gribov. Você vê o que acontece perturbativamente com isso aqui. Fazer cálculos, né? E aí foi assim, em retrospectiva, realmente é algo incrível, como, assim, Toft e Weltman, Toft, na época, pelo que eu sei, era aluno de doutorado de Weltman. Eles conseguiram mostrar justamente que esta Lagrangiana aqui, aliás, eles conseguiram mostrar muito mais, acrescentaram também os campos de Higgs, e fizeram o trabalho numa Lagrangiana mais geral, entenderam que a renormalização dimensional podia ser aplicada diretamente a esse tipo de Lagrangiana de uma forma muito simples, muito consistente, que a regularização, a renormalização dimensional respeitava uma certa simetria que essa Lagrangiana tem, e que na época ainda não havia sido detectada, mas numa série de trabalhos memoráveis que conferiram a Toft e Weltman no Prêmio Nobel, eles conseguiram mostrar que essa ação aqui é renormalizável. Então, eu não vou refazer a prova feita nos trabalhos originais de Toft e Weltman, porque eu vou começar justamente a partir de 74, em que, num outro trabalho, surgiu a famosa simetria de BRST, ou seja, BRST, Becker, West, Oray e Tiltin conseguiram mostrar que esta Lagrangiana aqui, obtida via a prescrição de Faddeev-Popov, essa prescrição aqui possuía uma simetria, que é justamente a chamada simetria BRST, e utilizando essa simetria BRST é muito fácil depois entender por que essa teoria é renormalizável, justamente porque ela é protegida por essa simetria. Isso esclareceu muito esses trabalhos de Toft e Weltman, que mesmo sem utilizar a simetria BRST, conseguiram provar a renormalização desta teoria aqui, que foi um marco, porque esse tipo de teoria é a base da construção do modelo padrão. Então, basicamente, o que podemos dizer é que essa série de trabalhos de Faddeev-Popov, de Toft e Weltman, BRST, basicamente assim, a base da formulação do modelo padrão e de todos os sucessos do modelo padrão na região perturbativa, justamente de altas energias,
como nós conhecemos hoje, inclusive com a descoberta do Higgs e com todas essas medidas experimentais de grande precisão que estão sendo realizadas no LHC. Né? E eu termino esta aula citando uma referência muito, muito bonita. Esta referência foi publicada em 2005, e foi um livro, são 50 anos das teorias de Yang Mills. Justamente um livro que foi editado pelo Toft, em que ele convidou, basicamente, assim, todos os autores que contribuíram praticamente eu poderia quase dizer nesta equação aqui, basicamente que contribuíram nesta equação aqui. Então tem obviamente os trabalhos de Fader Popov, tem o BRST, tem Weltman, Toft, enfim, tem todo o histórico da teoria de Yang Mills desde o nascimento. Então, em 2005, as teorias de Yang Mills completaram 50 anos, né? E agora estamos em 2020, então são 65 anos, temos um modelo padrão, foi descoberto o Higgs, os bósons W e Z0 já haviam sido descobertos, a teoria eletrofraca, a unificação, e claro que há problemas ainda em aberto, massa de neutrinos, matéria escura, enfim, mas isso digamos, é a física, né? Mas certamente o modelo padrão e o cálculo das seções de choque, de todas essas propriedades, assim, que vem depois da liberdade assintótica, isso foi também uma descoberta, isso foi incrível, entender que a constante de acoplamento associada a essa teoria aqui, ela diminui aumentando a energia. Então, quando eu estou justamente na região de energia muito grande, a teoria torna-se realmente compatível com a teoria de perturbações. Então, eu posso utilizar a teoria de perturbações para calcular seções de choques e compará-las com os dados experimentais, e o resultado digamos assim, já na QED espetacular e no modelo padrão também. Os resultados são muito bons, não tem o que se comentar. A descoberta do Higgs foi assim algo extraordinário, realmente, assim. E a base de tudo vem daqui. Então eu paro aqui frisando a importância da fórmula de Fader Popov, do trabalho de Toft e Weltman. Depois a gente vai ver a simetria BRST aqui, e aí vamos começar todo o capítulo de BRST. E não falta muito, mas ainda tem a região não perturbativa dessa teoria aqui, isso a gente não deve esquecer. Tem problemas como o famoso polo de Landau, justamente a constante de acoplamento, ela decresce à medida que o momento, a energia cresce, mas quando eu vou atrás no infravermelho, ela tem uma singularidade, ela diverge, a teoria de perturbações perde de sentido, porque justamente tem uma singularidade, tudo diverge, e essa singularidade é o polo de Landau, que me diz até onde a teoria de perturbações pode eventualmente me ajudar. Então, obviamente, a existência do polo de Landau sinaliza o limite da teoria de perturbações. Então, há toda a problemática não perturbativa das teorias de Yang Mills,
incluindo o problema de Gribov e outros tipos de problemas, por exemplo, o que acontece na região não perturbativa quando justamente eu tenho campo de Higgs. Isso também são questões assim sobre as quais assim ainda hoje não temos uma resposta muito clara, muito completa e que seja satisfatória. Então, tem muito trabalho ainda a ser feito para a compreensão da região não perturbativa dessas teorias aqui. Mas, assim, no que diz respeito à liberdade assintótica, então, a região em que a constante de acoplamento aqui é realmente pequena, realmente os resultados são excelentes, né? Então, realmente, assim, essa referência aqui é muito bonita, e ela tem praticamente o histórico, e são os primeiros 50 anos de vida das teorias de Yang-Mills. É realmente um prazer, assim, folhear esse livro e ler um pouquinho tudo que foi entendido nos primeiros 50 anos de vida das teorias de Yang-Mills e tudo ainda que resta para entender, né? Então, os desafios também estão presentes aqui, né? Então, é mencionado o problema de Gribov, a fixação de calibre, enfim, é praticamente um grande prazer folhear esse livro aqui, ver o que foi feito, como se chegou, como não se chegou, enfim, foi uma sucessão de entendimentos assim bem bonitos e que um se encaixou com o outro. Então, Fadej Popov conseguiram entender que era preciso incluir esse termo aqui, que a gente vai entender na próxima aula. Isso praticamente como se remove a degenerescência devida ao fato que eu tenho configurações equivalentes. Depois, como tudo podia ser colocado numa forma exponencial, finalmente chegar numa Lagrangiana local. A denormalizabilidade desta Lagrangiana é algo absolutamente notável, e o fato que ela pode ser entendida através de uma simetria, que é a simetria BRST, é algo assim realmente maravilhoso. E tudo isso é realmente um prazer dar uma folhada nesse livro aqui. Então, é um bom ponto para terminar. Então, na próxima aula, a gente vai se debruçar sobre os aspectos técnicos de Fadej Popov. E depois, na outra aula, eu quero voltar no problema de Gribov. Quero mostrar um pouquinho um exemplo de como se calculam essas cópias de Gribov, porque para justamente mostrar que é um problema concreto, que as cópias estão lá mesmo, elas existem, podem ser calculadas. Então, a gente vai fazer um cálculo de uma cópia de Gribov, e o cálculo das cópias de Gribov é muito parecido com o que se faz com a equação de Schrödinger. Então, vai ser muito interessante incluir também momento angular e o Laplaciano. Basicamente, vai ser uma equação de Schrödinger, vai ser muito interessante. E depois, finalmente, vamos entrar no grande capítulo da simetria BRST e vamos tocar todos os aspectos assim importantes, unitariedade, e isso também é um ponto. Essas teorias levam a uma matriz S perturbativamente unitária. Isso também é outra coisa assim notável mesmo. E renormalização, anomalias e por aí vai. Tudo feito na linguagem BRST. Então, é um bom ponto para parar.
Então, obrigado a todos, a gente se vê na próxima aula. Obrigado.